Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um super episódio aqui do nosso Pod Trade. Nesse ambiente você tem acesso às melhores práticas do mercado e eu não conheço uma pessoa que tenha assistido o Pod Trade e não tenha aplicado, pelo menos em alguma parte do seu trade, algum dos conhecimentos aqui disponibilizados. Porque o que vocês estão tendo acesso aqui, pessoal, não está escrito em livro, não está em lugar nenhum. Está onde? Está no dia a dia das empresas, onde as empresas estão executando, estão criando inovações e estão colocando em prática as teorias, tá? E o trade market do Brasil é o trade mais evoluído do mundo. Você pode ter certeza. Eu te digo isso porque hoje eu moro no exterior, apesar de eu manter minha vida, muitas atividades profissionais ainda no Brasil, e espero manter dessa forma. O Brasil é referência latino-americana, europeia em trade marketing. Não acredita nisso? Assiste o Pod Trade que eu fiz com a Camila da Santos, da Fini, para tu ver o que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, a gente traz cases, a gente traz profissionais renomados, a gente traz exemplos de empresas não tão grandes, para você parar com essa ideia de que trade é só para empresa grande. Trade é para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, qualquer segmento. Assim como o marketing se aplica a tudo, o trade também. É só entender o mecanismo, entender os conceitos, tá? E hoje nós vamos falar aqui de um tema que certamente tu já pensou a respeito, tá te gerando, vou dizer assim, ó, problemas por tu não dominar, porque o trade, ele produz muitos dados. Não existe nenhuma interação de trade que não produza um petróleo precioso. E os dados, o petróleo, os dados do século XXI é o petróleo. Isso é o que a gente sabe hoje a respeito da importância de uma tecnologia de trade marketing. E aí, para tratar desse tema, puxa a câmera para cá. Bem-vindo, Clebão. Isso aí, muito prazer. Certo, cara? Tudo ótimo. Gostei dessa camiseta aí, velho. Bonita, né? Bonita, só cuida do copo aí, vamos já. O Kleber é daqueles caras que dá pra classificar como um gênio da tecnologia. Esse louco aí, ele falando pra mim nos bastidores que ele gosta de resolver problemas. Problemas de trade? Isso, tem vários no mercado e o que mais gosta é a gente resolver problemas de trade. O que eu acho que às vezes o pessoal de trade gosta de ter problema, porque é impressionante como tem trade que ainda trabalha com planilha de Excel, grupo de WhatsApp. Empresas que faturam bilhões aí com planilha, controlando verba de trade no Excel, WhatsApp, e-mail. Gente. Sem nenhum controle. E sem definir estratégia por cluster, sem definir nível de serviço por canal. Isso. A gente já fala tudo isso sobre como a sugestão de clusterização de clientes, né, como que a gente tem orientado nossos clientes a fazer esse tipo de clusterização. Então, a gente tem aí muitos desafios na área de trade. Cara, sensacional. Então, antes, vamos te apresentar, né? A empresa na verdade, a Trade Suite é uma unidade de negócio dentro de uma empresa de tecnologia, uma software house, que é a Astéria. Tá ali na camiseta. E a Trade Suite, aí o Kleber vai me explicar agora como é que ela surge dentro do negócio da Astéria. Mas antes dele falar, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores. Sem eles, sabe, né, Kleber? O Pod Trade não aconteceria. Com certeza. E vocês são um dos nossos parceiros aqui. É com muita alegria e honra que eu recebo eles, não só porque são patrocinadores, mas porque eles têm um conteúdo muito bacana. Então, trazendo aqui a Focus Trade Ações, que é a grande apoiadora desse podcast. O Grupo Criativo, parceiro de longa data, uma agência de design estratégico. A Trade Suite aqui, que agora o Kleber vai falar mais para nós. A Incentive-me, do Jansen Moreira, uma plataforma de incentivo. O Puzzle, que é um software de gestão de promotores compartilhados. E a Fábrica de Ideias, que é uma fabricante com soluções inteligentes para o ponto de venda. Ô, Kleber, conta para nós então, cara, qual é que é a missão de vocês? Vocês vão resolver quais os problemas? Perfeito. Vou contextualizar. A Astéria é uma empresa... A gente está fazendo 20 anos de mercado, nasceu em 2005, e nessa jornada nós tivemos o primeiro projeto de trade marketing, que nós nem sabíamos o que era trade, em 2006, para a Cadbury Adams, e lá iniciamos lá um software sob medida para fazer gestão de verba, parte de investimentos, né? E aí depois veio o Kimberly-Clark lá em 2008, 2009, a Unilever de 2011, 2012. Então, ao longo do tempo, a gente veio fazendo bastante projetos para fazer controle de planejamento de verbas, de ações, né? E aí a gente identificou aí um nicho muito bacana que nós agregamos muito valor para os nossos clientes e comparado com custo-benefício, né? Às vezes essas outras empresas acabam cobrando uma fortuna e a gente tem uma solução mais customizada, mais flexível
E aí, em 2017, nós criamos a Trade Suite, que é essa unidade de negócio da Astéria voltada para todo tipo de projetos que é para a área de trade marketing. Então, a gente tem tanto o TS Enterprise, que é uma solução para fazer a gestão de acordos comerciais, de programas de parceria B2B. Nós temos também o TS Smart, para a parte de capacitação gamificada, então você consegue subir treinamento, porque não adianta só ter tecnologia sem ter a parte de capacitação. Então, a gente tem uma outra essa solução que a gente tem dentro do mercado e tem outras soluções, né? Acho que tem a gente tem várias soluções, mas a nossa especialidade é em fazer projetos bem customizados, personalizados. A gente tem toda uma estrutura que permite uma parametrização que traz bastante flexibilidade para atender as necessidades do cliente. E como é que começa essa jornada? Pensando em projetos customizados, que depois podem, né, se o cliente tiver necessidade, contratar uma ferramenta específica, né? Mas assim, o trade ele é uma área muito espalhada, né? Isso. E muito interfaceada. Né? Isso. A gente já falou bastante sobre isso, né? Como é que são as relações entre departamentos. Vocês, através do Trade Suite ou da Astéria, vocês vão olhar de acordo com a necessidade do cliente para determinados elos da cadeia, ou vocês optam por fazer uma análise mais ampla, ou isso vai de acordo com a situação, porque me parece que a tecnologia ela permeia todos esses processos, né? Em alguns desses níveis já tem uma maturidade maior do cliente, outras nem tanto. Então, como é que é um diagnóstico que é feito? Isso. A gente tem uma metodologia para levantar em qual grau de maturidade esse cliente está, esse prospect. E a gente vai entender o que faz mais sentido, né? Se é um software sem grandes customizações. Por exemplo, às vezes o gestor de trade acabou de assumir a área, ele tem uma equipe lá de 2, 3 pessoas, ainda não tem muitos processos, até roda, tem verba, eles fazem incentivos, mas não tem nenhum tipo de plataforma ou processos. Então, a gente entra com essa solução para poder ajudar na estratégia, esse gestor, a fazer o trabalho dele de gerenciamento. Então, a gente acaba sendo alinhado para esses gestores de trade marketing, que a tecnologia, a solução nossa, acaba sendo um parceiro bem estratégico para ele conseguir colocar em prática o que ele gostaria de implementar naquela companhia. Então, a primeira coisa é a questão de clusterização de clientes, entender como você clusteriza esse cliente. É por canal, é por nível de relacionamento de parceria, ou é por regiões, como que é feita essa clusterização. Então, muitas vezes acaba não tendo, ou tendo uma coisa bem superficial, então a gente ajuda a esse mapeamento de clusterização de clientes, porque existe uma verba de trade e não é para todo cliente que faz sentido gastar essa verba. Então, através desse mapeamento de clusterização, a gente vai identificar quais são os parceiros de negócio que faz sentido utilizar mais verba ou menos. Então, é importante ter esse mapeamento, né? Então, através da tecnologia, a questão também das ações, né? Muitas vezes os representantes, vendedores, acabam prometendo determinados tipos de ações, verba, e que, de repente, a companhia nem está sabendo, né? E aí, se o vendedor sai da empresa, e aí vem um cliente e fala, cadê minha verba? Foi prometido isso, aquilo, e acaba gerando um desgaste, um ruído muito grande. Então, a plataforma ela ajuda também a trazer essa transparência, traz também essa parte de formalização, né, dentro do acordo, então facilita e os vendedores os representantes gostam bastante da solução, porque acaba tendo não só a controle de onde que ele está gastando a verba, mas também tem informações de faturamento, crescimento, e tem ferramentas estratégicas na palma da mão para poder tomar decisão, sentar junto com o cliente, definir um plano, entender qual que é o objetivo do cliente, qual que é o objetivo da companhia, e juntos mapear, fazer as formalizações desses acordos e acompanhamento. E quando essas regras de negócio ou essas classificações não estão ainda, por exemplo, cliente, eu já cansei de entrar em cliente e eu começar a vasculhar com eles quais eram os formatos de canais, né? Classificação básica, Sim. Direto, indireto, rede nacional, rede regional, pequeno varejo, aí dentro do pequeno varejo quebra para diferentes subformatos, enfim, tua experiência, bom, tu falou que trabalhou com Unilever, Mondelez, Kimbler, esses caras tem isso aí, né? Sim. Óbvio, já não foi vocês, nem eu, nem ninguém, eles já sabiam essas coisas. Agora tem muita empresa nacional de, 1 bilhão por ano que chama todo cliente como se fosse a mesma coisa. Sim, exato. E como é que é se defrontar com esse tipo de situação, tu sendo uma empresa de tecnologia que chegou para dar o parâmetro, quando o parâmetro não existe? Exato. A gente vai
entender quais são como o volume de vendas de cada tipo de canal, região, como que está estruturado, e a gente vai mapear esses processos. Então a gente tem um tempo de implementação da ferramenta, ela não é do dia para a noite que sai utilizando, não é um software de prateleira. Então a gente tem um período aí de 2, 3 meses, no mínimo, de mapeamento desses processos. E tu pode integrar com vários tipos de RP dele. Exato, nosso diferencial é essa questão de integração, que a gente consegue integrar com RP, com CRM, com outros BIs, então a gente consegue trazer, inclusive, informações de sellout também, não só, lógico, para esse público que está começando, ainda não está organizado, ainda às vezes acaba sendo até um pouco muito cedo falar de sellout, mas a gente consegue conectar diversas bases, né, e aí a gente trabalha com essas informações e estipular também objetivos. Então, sabe, conseguir, por exemplo, quanto que aquele cliente está crescendo por trimestre, por mês, a gente consegue definir dentro da plataforma objetivos, metas, tanto de curto, médio ou longo prazo. Então, por exemplo, qual que é a meta desse cliente? Por exemplo, é um crescimento de 17%. Então, se ele atingiu a meta, ele vai ter uma bonificação. Então, para cada tipo de cliente, se é um cliente mais premium, ele vai ter 1,5% de bônus, se é um cliente silver, de repente vai ter 1%. Então a gente consegue também mapear quais são os benefícios atrelado com o nível de parceria, conforme o cluster que foi realizado. Então a gente vai propor, né, caso o cliente não tenha, como que a gente pode começar essa jornada. Geralmente a gente, quando não está bem num processo bem embrionário, a gente recomenda, vamos pegar um determinado canal que faz mais sentido, vamos pegar uma operação e aí implementar. Do cara lá. Exato, isso. E aí depois a gente vai criando, depois vai abrindo para outros canais, porque cada canal tem a sua necessidade, tem as suas particularidades, não tem como tratar tudo num balaio só. Então a ideia é dessa clusterização, a gente conseguir mapear. E um ponto bem importante também da ferramenta, que ela permite a parte de hierarquia de visualização de dados. Então, por exemplo, o gestor regional norte, ele só consegue ver os clientes, aquele pool de clientes daquela região, ele não consegue ter acesso a dados tanto de ações, ou de contrato, de acordos, de faturamento de outras regiões. Então, o consultor só consegue ver a carteira de clientes dele, como que a sua carteira está performando, ele não consegue ver outros tipos de clientes. Então, a ferramenta ela permite trazer mais segurança, compliance, porque não é uma planilha compartilhada, e sim é uma visão, né, a gente mapeia esses tipos de perfis de acesso, então é bem importante esse mapeamento de perfis de acesso, e a ferramenta ela está bem estruturada, né, para poder tratar esse tipo de informações. A gente vive na era da inteligência artificial, né? Cada vez mais se fala sobre isso. Isso. Estamos quase perto da singularidade que eles falam, né? Perfeito. Aí nós estamos ferrados, né? O que vai ser desse dia? Bom, é melhor de não pensar nisso. E a gente vê cada vez mais, todo dia surgindo uma tecnologia nova que desmonta a anterior. Como é que vocês mantêm a vantagem competitiva de vocês? Legal. A gente tem uma célula de inovação, onde a gente já temos alguns projetos rodando de IA, principalmente essa parte de ações, para poder saber se aquele tipo de ação realmente foi realizado ou não, análise de arquivos, né, que são enviados, nota fiscal, a parte também de recomendação de tipo de ações. Então, com base no crescimento, né, pegar o histórico, né, aquele parceiro fez determinada ação, e aí, de repente, cresceu, teve um crescimento. Então, a gente começa a recomendar para aquele perfil de clientes outros tipos de ações também. Dentro de uma matriz preditiva, como é que é recomendativa? Como é que tu chama isso? Tem a gente estruturou uma parte de dados, né? E a gente conecta com a parte de inteligência artificial para poder fazer essas análises para recomendação, quem cresceu ou não, que tipo de ação. Então a gente tem aí rodando isso dentro da nossa aplicação. Com tanta versatilidade dentro do teu negócio, o que foi? Por que o trade? Por que tu não foi lá? Cara, dentro da área comercial tem um monte de gargalo, um monte de oportunidade. Obviamente tem muita ferramenta lá, mas dentro da parte de gestão administrativa, a tecnologia pode se aplicar a tudo. Onde é que foi esse estalo? Foi por causa das tuas experiências lá com a Mondeliz? Foi por vocação? Foi por paixão? Foi porque tu acha que é uma área que, falando aqui um pouco, né, pessoal, eu falei no início do nosso podcast, trade ainda é muito manual, por incrível que pareça, é uma área analógica ainda, a gente fala em tecnologia, quando muito estamos falando de acompanhamento para o motor no campo, né? Então a tecnologia no trade ela começou muito fora da indústria, né? Ela começou muito lá naquela necessidade da roteirização.
Isso. Só que a gente sabe que trade não é só o promotor, essa é a ponta, mas e todo o resto, né? Então, dentro dessa... Olhar a ponta do iceberg, olhar para a base. Porra, na base tem um monte de área, um monte de coisa. Por que a Trade Suite foi pro trade? Pelas demandas que nós tivemos desde lá de início. Sempre não pode te incomodar com isso. Exato. Os caras não te deixam dormir, tu falou, tem dinheiro ali. Exatamente. Tem projeto, tem que fazer controle, né? Tem uma série de questão também de complexidade, né? Quando a gente pega grandes empresas, tem várias unidades de negócios, às vezes tem centralizar a verba, às vezes pela matriz ou pelo grupo econômico, às vezes você tem cliente nosso, por exemplo, que ele para pagar a bonificação, ele tira uma linha de produtos porque ela não é rentável, então na hora de pagar uma bonificação ela extrai. Então tem várias particularidades, né, de complexidade que exige tecnologia e sempre foi uma coisa natural. A gente, em nenhum momento, assim, lá atrás, falou assim, vamos abrir uma empresa para trabalhar com trade. Não. As coisas foram surgindo naturalmente, a gente foi se capacitando, entendendo, uma curva de aprendizado grande. Hoje a gente já fala com mais naturalidade, ela já tem... entende trade tanto quanto eu, é impressionante. Então, a parte de lá atrás, a gente fazia projeto de trade em 2006, 2008, 2009, sem saber o que era trade marketing. A gente era uma empresa 100% focada em tecnologia. Então, a gente nasceu como uma fábrica de software em tecnologia, e aí a gente ganhou uma musculatura que a gente chegou hoje trabalhando com... tem Schneider, tem vários projetos tech, tem Sherwin Williams, tem Henkel, tem vários outros clientes que a gente atua, que a gente acabou pegando uma musculatura, né, que a gente está agora num momento aí da empresa bem bacana, que é de escalar a questão de clientes, de projetos, que sempre foi muito sob medida, soluções. E cada vez mais a gente está automatizando nossos processos e conseguindo também ser mais ágil, né, nas implementações. A gente está criando uma espécie de uma academia também, uma base de conhecimento para ajudar nessa estruturação aí de novos clientes que de repente não estão tão capacitados, né? De a gente ter aí informações ali para poder atuar de forma estratégica. Ajudar a criar cultura dentro deles, também não adianta ter a Ferrari e não saber usar, né? Exato. Tem muita empresa que contrata software, tecnologia e continua no dia a dia manual lá. Exato. A gente pega empresas com nível nacional que está espalhados aí pelo Brasil todo, então, para poder chegar na ponta, né, naquele representante, naquela região, então tem que ter também uma estratégia também de como criar essa cultura também, utilizando, né, trazendo sobre questão de formalização dos acordos, o que é. A ferramenta tem ajudado bastante esses gestores para ser mais ágil, para poder mais rápido, né? Muitas vezes são pessoas que estão na ponta que não tem tanto domínio de tecnologia. E aí, quando você pega uma ferramenta que ela é bem fácil de usar, de usabilidade bem fácil, bem rápido, então ajuda muito o entendimento, as informações para poder escalar de uma forma mais rápida. Cara, que interessante. E obviamente que essa parte de tecnologia tem empresas globais, né? IBM, SAP, TOTVS, não sei o quê. Eu participei, estava lá, me lembro, na São Paulo Alpargatas, aí entrou a SAP, a empresa parou. Ficou, sei lá, quantos dias sem emitir nota fiscal. Esses caras não olharam pro trade? Eles concorrem contigo ou tu consegue entrar numa empresa que já está lá com essas tecnologias aí global? Existem. O problema dessas soluções, dessas grandes empresas, é que é uma fortuna, são projetos aí de milhões, que são muito longo também para poder implementar de um longo tempo. A gente consegue entregar com um custo bem menor, mais rápido e de mais flexível. Então, o problema é a questão da flexibilidade, que pega essas grandes empresas e começa a travar. Mas tem que se adequar a elas. Isso, E aí, assim, essas empresas geralmente funcionam muito bem para uso interno. Mas a nossa ferramenta, o grande diferencial dela é que o seu parceiro de negócio, ela pode utilizar. Então, por exemplo, o seu distribuidor, ele vai estar acompanhando o quanto que ele tem de rebate, quais são as ações que foram realizadas. Então, a gente consegue conectar um público, né, fora da empresa, né, que geralmente para acessar o ERP acaba sendo uma coisa um pouco mais interna, são licenças caríssimas, então a gente consegue atuar de uma forma bem mais inteligente, assim, de podendo colocar todo mundo
no mesmo ecossistema, né, no mesmo, todo mundo conversando. Né? Então, o vendedor vai conversar com o parceiro de negócio dele, ele vai estar acompanhando, vendo as informações ali, quanto que foi gerado de verba, se tem saldo, quando que vai ser expirada essa verba também. Muitas vezes é gerada uma determinada verba para utilização e tem um prazo para ser utilizado. Então, tanto o distribuidor, ou o atacado, né, ou o seu parceiro de negócio, vai estar acompanhando quando que vai expirar essa verba, porque tem a indústria, principalmente, já tem os períodos dela de poder fiscal, né, ou de utilização da verba. Então, a gente acaba tendo esse acompanhamento aí, deixa todo mundo na mesma página. Interessante. E tu falou no início da nossa conversa sobre questão de sellout, né? Dados de sellout são dados de varejo para o consumidor final. Isso. O varejo não é teu cliente a princípio é a indústria, né? Como é que tu faz para fazer essa integração com os varejistas? Exato. A gente tem pontos de integração ou as empresas que fornecem dados de sellout, a gente consegue conectar e buscar. Então, a gente consegue conectar essas empresas que já fazem a coleta de sellout, a gente consegue, através do nosso cliente, ter acesso às informações e aí também o cliente que utiliza o Trade Suite consegue acompanhar dados de sellout conforme esse compartilhamento. Então, eu posso trabalhar contigo com leitura da minha cadeia, então. Também. Sim. Tá, mas e quando não tem um parceiro de negócio que está fazendo essa parte? Aí tu tem como te conectar também com esse varejista, com tecnologia proprietária? Exato. A gente faz essa integração de APIs, aí vai mas ter... Mas se eu tenho 1.500 varejistas, tu vai botar 1.500 Trade Suite no campo? Sim. Se ele tiver uma equipe de TI, se tiver o software dele, tiver uma entrada de conectividade de API, a gente consegue buscar também. Ele tem que abrir a caixa dele. Então. Isso, a gente não tem como acessar sem ter essa abertura. Né? A gente teria que ter essa abertura para poder coletar essas informações. Tá? Já fizemos, a gente faz isso, mas aí exige também dessa liberação de acesso. Tem algum case de sucesso que tu possa nos relatar, ou mais de um que tu entende, para a gente sair, porque assim, esse aqui é um papo que eu sou leigo em tecnologia, então estou aqui tentando me desdobrar para falar a língua dele e ele sabe de trade tanto ou mais do que eu. Já vi que o negócio aqui está disparelho, tá? Mas para você que está assistindo aí, talvez você não consiga, às vezes, tangibilizar todos os nossos conceitos aqui, porque né, é quase concretos, né? Casos concretos de... Se tu puder revelar nome de empresa e tudo, pode falar, ok, cara, a situação era essa, eles não tinham essa leitura nisso, essa era a dor, e a gente entrou desse jeito e resolveu dessa forma. Legal. A nossa prestação de serviço, ela é contínua, né? A gente não só coloca o software lá, instala e vira as costas, não. A gente tem aí reuniões semanais, quinzenais ou mensais de acompanhamento e também de entendimento. Nos nossos projetos, às vezes, a gente acaba fechando um pacote de horas de customização. Então, só para entender um pouco do que tipo de customização que a gente pode realizar, por exemplo, uma empresa, a Stack, que é de Matcom, os vendedores davam um desconto e nesse desconto não tinha uma contrapartida do cliente. Então ele tinha essa dor. E aí foi levantado assim, a hipótese de a gente criar uma maneira de ter uma contrapartida. Então a gente criou uma calculadora de desconto progressivo, que nessa calculadora de desconto progressivo, para ter uma determinada pontuação, era com base na saturação do mix de produtos. Então, ele vai saturando determinadas linhas de produtos, tem um valor mínimo de cada linha, ele vai ganhando uma determinada pontuação, conforme a pontuação, o score dele, ele vai ter uma régua lá que vai falar que ganhou 1%, 2%, às vezes pode chegar até 7% de desconto. E aí na tela mostra para o parceiro o quanto que está deixando de ganhar. Então, às vezes, ele poderia ter ganhado, por exemplo, ele está lá com 4%, ele deixou de ganhar 3%. Então, isso mostra. Então, foi uma ferramenta bem estratégica que os vendedores, por exemplo, têm na mão, de sentar junto com o cliente e falar, você quer desconto? Mas me ajuda aqui, se você comprar mais 10 mil aqui, 5 mil aqui nessa linha tal, você já consegue ter esse desconto, então acaba tendo aí uma contrapartida. Esse é um projeto que foi que dentro da manutenção que nós temos com esse cliente, a gente criou esse módulo para poder ajudar nas negociações aí com os clientes. E isso vira um ativo do cliente? Isso. É dele a partir desse momento ou tu também pode usar para outros clientes? Como é que isso, a gente pode usar também, a gente acaba usando, nesse caso foi feito para eles, bem específico, mas a gente usa também em outros projetos, está dentro da nossa ferramenta, depende do nível de
de contratação, né? Então tem algumas coisas de prateleira. Isso, a gente tem bastante coisa já de prateleira, né, para poder, a parte de planejamento de ações, a gente tem um catálogo de menu de ações que pode ser realizado, toda a parte, o workflow de aprovação, para dentro da plataforma subir a comprovação, evidência, foto, então a parte de assinatura de acordos comerciais, dos inclusive tem uma integração com o DocSign, então esse tipo de soluções a gente já tem de prateleira, mas a gente está aberto à customização, também está aberto para poder fazer novas implementações, novos modos. A gente vai atender o cliente, o que de repente outras empresas não fazem, né? Porque não, o software não faz isso, a gente faz, a gente acaba atendendo esse. É um desafio grande, porque para escalar, né, base de clientes, é um desafio do nosso lado. Então, em breve a gente vai ter novidades. Em breve nós teremos novidades. Que tipo de novidade? Isso, mas em breve. Bom. Deixou o gostinho, mas não... nenhuma pista? Puxa. Então, mas o desafio nosso, né? Mas a gente é um grande parceiro dos nossos clientes. A gente atua de forma estratégica, com reuniões, com mapeamento, roadmap, trazendo muita inteligência aí na ponta. Que interessante, cara. Então, assim, por onde quer que tiver um caminho, vocês entram. Vocês são muito flexíveis, pelo que eu pude entender. Sim. Temos uma flexibilidade muito boa. Assim, cada vez mais a gente vem fechando por universo de trade marketing, assim, a gente está bem... Tudo que for projeto de trade marketing, para a gente é estratégico. Então, a gente vai sentar, conversar, entender quais são os desafios e propor uma solução na medida certa. Tem algum outro case que tu acha interessante tu nos passar? Tu falou desse da calculadora... Alguma coisa mais voltada a operações de trade mesmo. Isso. Que tu ajudou a organizar. Tu falou bastante a questão dos descontos, etc. Mas pensa na dor, porque essa parte de desconto incomoda o trade, mas não é dor direta, né? É uma dor mais que vai comer um pouco da verba, vai impactar lá na qualidade do mix, que vai depois dar origem a problemas na operação, mas alguma questão mais de trade mesmo que tu tenha resolvido. Sim, a gente tem a parte de toda a gestão da política comercial, por exemplo, a gente tem o Canal Verde, que é uma plataforma da Schneider, então a gente desenvolveu essa plataforma bem especializada, assim, tem inúmeras funcionalidades lá dentro, então você consegue fazer acompanhamento de verba, de expirar verba, de ações, comprovações, assinatura do acordo comercial dentro da plataforma, então tem onde está sendo utilizado dentro da plataforma, tem a parte de stock rotation também, às vezes tem outros tipos de benefícios. Para alguns canais específicos, lá tem montadores de painéis, tem outros universos ali também dentro da plataforma. A gente criou uma gestão de plataforma gamificada. Então, conforme pontuação, se de repente fez treinamento, são produtos bem especializados, específicos. Então, se o parceiro fez determinados treinamentos, ele vai ganhando X pontuações, que depois ele consegue trocar isso por verba de trade marketing, ele consegue subir cases de clientes, e conforme o case é aprovado, ele ganha pontuação. Tem a questão, por exemplo, de hoje muitos vendedores, até eu vi o post do tirador de pedido, né, que vai acabar. Então, na própria Schneider, a gente criou lá todo case de sucesso, né, que todos os chamados que os vendedores atendem, né, que é para consultar estoque, tirar pedido, todos esses chamados que o vendedor atende, eles são mapeados numa ferramenta de chamados lá de internas, e a gente importa isso para dentro do Canal Verde, e o cliente ele tem uma meta de redução de chamados, porque a Schneider, por exemplo, já coloca um monte de ferramentas para tirar pedido automaticamente, para consultar estoque. Existem ferramentas digitais que o parceiro pode fazer isso, então não precisaria do vendedor. Então o parceiro ele tem uma meta para poder reduzir esses chamados, e se ele reduzir, ele ganha uma bonificação, ele ganha um percentual sobre o sell-in, por exemplo, tem lá 0,5%, 1%, ele ganha, eu não lembro exatamente o porcentagem, mas ele ganha lá uma determinada bonificação. Então são estratégias que ajuda, de repente, a liberar, por exemplo, o vendedor para ter mais tempo para fazer análise, gastar mais tempo de relacionamento, sentar para entender quais são os objetivos de crescimento, formalizar o JBP. Então,
dar mais espaço para tirar o operacional. Então foi uma coisa bem interessante que a gente colocou dentro do lado do Canal Verde, que é a plataforma lá de distribuidores aí de varejista. Canal indireto, isso aí. Isso. Legal. Canal, isso, acaba sendo um canal direto deles. Distribuidores, montadores de painéis, são canais direto deles. Tá. E assim, pela tua experiência, tendo interagido com vários tipos de trades, com diferentes níveis de maturidade, tu consegue elencar os principais problemas que vocês identificaram dentro dessa jornada de um trade mais inteligente, mais estratégico, com sistematizado, parametrizado? Quais são os principais gargalos que se tu pudesse fazer um mapa assim que tu enxerga dentro da área de trade, quais seriam? A primeira parte de clusterização de clientes, que muitos ainda não têm isso bem definido. A questão de controle da parte de verbas, de como que vai ser controlada essa verba, como que vai ser utilizada essa verba de trade market também. Isso daí a gente vê que tem bastante problema. A questão de, geralmente as ações, elas são registradas em planilhas depois que já aconteceram, não é feito um planejamento. Então, só tem a planilha para poder depois, internamente, lá financeiramente, um controle para depois mandar para o financeiro, contabilidade. Então, com a ferramenta, acaba sendo meio que obrigado a fazer o planejamento da ação. Você tem que fazer o planejamento, vai ter um fluxo de aprovação, que a gente vai mapear para cada tipo de perfil de acesso, vai ter umas aprovações, liberações, e aí depois entra para execução e depois a parte de comprovações. Então, essa parte de comprovações também é um problema, porque acaba sendo no WhatsApp, acaba sendo por e-mail, ou chega a convite de casamento, das comprovações, aí chega de tudo. Então, com a plataforma, ela consegue saber, né, quem que subiu aquela evidência, que horário, tem aprovado aquela evidência, né, se foi aprovado ou não. E aí depois tem o registro de como que foi feito o acerto financeiro. Então, qual duplicata que foi feito, qual foi o abatimento, qual que vai ser o novo valor do boleto. Na própria Stack mesmo, a gente fez uma extensão, que é essa parte de escolha do duplicata que vai ser descontado, né, a verba daquela determinada ação. Tem uma integração com o RP, que lista quais são, por exemplo, as faturas duplicadas que estão para vencer superior a X dias, né? Tem que ter um espaço para poder escolher, gerar um novo boleto. Então, foi feita uma integração que o próprio sistema já consegue selecionar qual que é a fatura do sistema que a gente desenvolveu, e aí tem uma integração aí com o RP, depois o pessoal anexa qual que é o boleto. Então, aí foi uma extensão, que aí dá mais agilidade na parte operacional. O grande problema é que faz ação e o cliente quer receber, né, o parceiro quer receber aquele dinheiro da ação, e aquilo lá fica perdido, e aí demora meses de acerto, acaba gerando ruído, aí geralmente ele vai fazer uma nova compra, mas só se for feito aquele acerto financeiro daquela ação, então acaba gerando um desgaste grande, né? Com a plataforma você acaba automatizando, agilizando esse processo, e também a questão de evitar fraudes, também tem evidência, comprovação, quem que fez, cada usuário tem a sua permissão, então acaba evitando questões de fraudes também, é bem importante também, uma solução acaba ajudando nessa questão. Mas então é um negócio que entra pelo trade, mas quem opera mesmo é o comercial. Tem comercial e tem equipe de trade também, que acaba planejando lá os tipos de ações. De um dos clientes, por exemplo, a gente tem a agência parceira, ela já consegue também saber quais são para aquele tipo de ações que precisa mandar material promocional para o ponto de venda, então ela já sabe, esse tipo de ação eu tenho que me envolver. Então eu consigo conectar a agência parceira também. Tipo, mandar o job. Isso, manda o job. Ela consegue saber, eu tenho que mandar esses brindes ou esse material pro merchandise, mandar para o ponto de venda. Mas mesmo de ações que não passaram por acordos comerciais. Então, depende de cada cliente, vai ter a sua regra. Tem cliente que faz ação sem nenhum tipo de acordo comercial. Isso, exato. São verbas de trade, que são campanha até de marketing, que o cara quer jogar dentro do ponto de venda, de uma determinada rede, de um canal, de uma região. Isso. Tem alguns clientes que precisa ter algum tipo de acordo, formalização, e tem outros que não. Vai depender muito do cliente em questão, como que ele quer, se ele permite ou não fazer ações sem ter uma assinatura de acordo comercial. Aí depende muito Tem cliente nosso que tem que assinar um acordo comercial para ter acesso a essa verba e fazer as ações, ou tem clientes que já pode fazer uma ação pontual, pode fazer alguma determinada ação pontual. E dentro das empresas hoje, vocês são mais procurados por trade, por marketing, por vendas? Quem é que é o teu principal
cliente dentro das empresas? Trade marketing vem bastante. Trade vem, Isso, a gente já tivemos muito acesso com controladoria, por exemplo. Controladoria, Isso, né? Por exemplo, na Kimberly Clark mesmo, a gente começou um projeto para de controladoria, porque a gente tinha que ter ali o mapeamento da previsão para poder subir uma massiva dentro do SAP, por exemplo, de como que seriam esses investimentos ao longo do ano. Então, a gente fez a parte de planejamento, depois a parte de execução. Então, foi feito para controladoria. Então, comercial, controladoria, por TI, a gente acaba se envolvendo, né? Muitas vezes a gente acaba numa negociação, acaba envolvendo todas as áreas, porque como que a vendas acaba participando, trade, contadoria, finança, logística, então acaba colocando todo mundo na mesma mesa, e aí eles vê que pode estar ajudando uma outra área, que a gente começa a apresentar para uma determinada área. Nossa, mas se a outra área ver essa plataforma ajudar muito, aí acaba tendo uma segunda reunião, trazendo uma outra área para conhecer a ferramenta. Então ela acaba envolvendo, né? Isso é bom porque a gente tem uma única solução que acaba conectando todo mundo e todo mundo fica ali dentro e de forma segura, né? Todos os acordos, tudo que é negociado, toda a verba que é utilizada, fica num único lugar. Vocês veem, né, pessoal? Isso aqui que ele está nos falando é a prova de que o trade é totalmente sistêmico, né? Tipo, ele é totalmente interligado ao ponto de que uma ferramenta que nasceu com um olhar de trade, ela pode ser usada por vários departamentos de uma mesma empresa. Porque vai otimizar e vai melhorar várias dessas interações. E aí não vira meio que uma assembleia, cada um quer, é minha vez, é isso e aquilo. Porque muita democracia também às vezes incomoda, né, cara? Sim, sim. É que fica vamos por aqui, aqui parou, exato. Quem é que dá esses freios? Geralmente a gente acaba criando um roadmap de implementação, vamos começar aqui a resolver essa dor aqui, por exemplo. Pois é, daqui a pouco tu tá até regulando a entrada do funcionário no banheiro, né, cara? Exato. Tem que ter um limite, né? Sim. Então a gente acaba entendendo quais são as principais necessidades e a gente sugere uma implantação, às vezes, faseada, né? Vamos resolver primeiro essa dor aqui, agora vamos para o próximo, olhar. Então, a gente vai entender, porque a gente tem que ver as outras áreas, às vezes, tem com projetos paralelos ou não está com disponibilidade também de iniciar já um projeto. Então, a gente vai entender qual que é o cenário e a gente vai propor uma melhor solução para a gente começar essa jornada. Hoje vocês estão no Brasil ou já tem alguma coisa em outros países? Temos rodando num dos clientes nossos, Latam, tem rodando. Tem outros projetos de Latam, mas não é muita coisa. A maior parte mesmo está rodando aqui no Brasil. Tem muita oportunidade aqui. Tem muita oportunidade, isso. Mas Latam tem também, hein? Tem. A gente vai para o Uruguai. Tamo junto. O Uruguai é o ponto de partida para o Chile. Cada vez mais para o sul e cada vez mais para cima. Isso. Que legal. Cara, acho que foi um papo muito rico. Não sei se tem alguma coisa que a gente deixou de cobrir que tu gostaria de dar uma aprofundada. Eu tô aqui para te ouvir. A gente entende que todos os projetos de trade, né, tudo que envolve essa área, você não tem como ter um software de prateleira, uma coisa muito rígida, né? Permite que cada porte de empresa, cada cultura, né? Tem uma empresa que tem uma cultura de 30 anos, não dá para você virar do dia para a noite e mudar, não, vai ter que ser assim. Então a gente tem essa sensibilidade de entender qual que é o desafio e a gente vamos começar com um canal, com um pool de clientes mais estratégico, vamos aumentando. A gente tem essa sensibilidade de entender, fazer uma coisa bem personalizada. E tem os projetos também, parrudo, pauleira, gigante, grande. A gente consegue navegar nesses projetos mais complexos, né, que exigem aí um nível de integração, maturidade, várias unidades de negócios. São regras diferentes, que totalmente, até gestores totalmente diferentes, ou aquela empresa familiar que entrou uma pessoa de trade, que precisa caminhar, precisa de um parceiro, e a gente acaba atuando nesses segmentos também. E da mesma forma que a gente tem muitos projetos na área de atendendo a indústria, a gente está com essa parte também atendendo os varejistas, distribuidores, porque eles têm que fazer toda a gestão de verba que o distribuidor, que o fornecedor dá, né, de incentivo, acordos. Então, a gente tem essa... a gente está atendendo já alguns varejistas, distribuidores, para poder fazer toda a gestão dos seus fornecedores. Então, a gente acaba atuando nas duas pontas, né, tanto os varejistas, distribuidores, quanto da indústria, e ajudando aí, ambos aí a
a chegar aí nos seus objetivos estratégicos. A Trade Suite, então, não tem medo de curva de rio Não. e pode ser PMG o projeto. Exato. Pequeno, médio, grande. O GG. O GG. Ó, você que está ouvindo aqui, ó, não importa o teu segmento, o teu setor, a única coisa que tu precisa para falar com o Kleber é ter um problema. Pode ser um grande problema, um pequeno ou um médio problema, ou um gigante problema. E em qualquer parte da cadeia. Ficou com vontade de falar com ele? Então, antes, assiste a vinheta da Focus Trade, depois ele vai dar os contatos. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Meu querido, obrigado aí pela presença. Eu que Como é que o agradeço. pessoal fala aí faz para falar com vocês, para pedir um orçamento? Tem que passar por uma ficha de aplicação, entrar em contato? Como é que é a Trade Suite? É acessível? Acessível. A gente tem nosso e-mail, que é o contato@tradesuite.com.br. A gente tem o nosso WhatsApp também, que tem disponível no site. Tem vários canais para entrar em contato das redes sociais também, tanto no Instagram a gente está como Trade Suite. No LinkedIn também procurar a gente, também vai achar fácil. Aí depois você coloca o contato também aí nos comentários. A gente agradece. Pessoal, vocês estão vendo, né, que o trade que não domina a tecnologia é obsoleto, né, cara? Imagina, velho, viver sem poder ter tempo para pensar, com uma parafernália de problema não solucionado, uma cadeia. Não dá, né, velho? Exato. E a gente ajuda tem muitas áreas que final do mês, últimos dias do trimestre, aquela loucura, fechamento, fazendo os e-books para poder comprovar. Então a gente ajuda que o trabalho ficar distribuído. Acho que o grande lance também do Trade Suite, que o trabalho tem a parte de planejamento, tem a parte de geração. Então é uma coisa que ele vai num processo natural, então não acaba concentrando em poucas pessoas, né? Geralmente, quando não tem uma ferramenta estratégica, acaba aquela loucura lá de fechamento, aí você é no final de trimestre, final do mês, acaba tendo para poder fechar os números, né? E a ferramenta ela é meio que distribuída, né? Porque o consultor lá ele vai subir a evidência, o parceiro também vai dar aceite no contrato, então as coisas já vão caminhando naturalmente de forma pulverizada, né? O trabalho é meio que distribuído. Sensacional. Obrigado pela tua presença, meu Legal. velho. Só quero agradecer também o time da Trade Suite e da Astéria, que são super parceiros aí. Muito obrigado aí também nossos clientes, parceiros, e a você, Léo Rubens. Que você é uma pessoa que a gente admira bastante, já acompanha há muito tempo, Igualmente. Já fizemos aí bastante cursos, aí Sim. e aí parabéns aí pela ser referência, a maior referência de trade marketing, parabéns. Obrigado, querido. E é um assim, prazer a gente estar junto. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu não fui sozinho, né? Então, assim, e nem quero ficar sozinho. Eu preciso de empresas, parceiros porque assim, ó, quanto mais a gente ensina trade, e essa é a minha missão, ensinar, mais a gente vê que o mercado amadurece, mas os problemas não ficam menores, eles ficam maiores, ficam mais complexos, né? E como o mercado é muito dinâmico, todo dia aparece um problema novo. E a tecnologia está aí. E o trade que for analfabeto de tecnologia vai ficar para trás, vai ser engolido. Se bobear, até o departamento desaparece e a gente não quer que isso aconteça, porque aí vai ter todo mundo perdido tempo e dinheiro aqui. Então, converse com a Trade Suite, passem os problemas. Às vezes eu acho assim, ó, Kleber, que o pessoal é meio até envergonhado de falar. Eles são muito acanhados. Eu não vou mandar a mensagem. O que eles vão pensar de mim? Manda, abre teu coração, para de sofrer, para de ter dor. O processo de terapia começa com a fala. A cura através da fala. Quando tu começar a dizer as coisas malucas que tu tá fazendo, que poderiam estar sendo melhoradas, tu vai ver que, de repente, caminhos vão se abrir. E começa pequeno, né, cara? Sim, começa pequeno, um passinho de cada vez. Vou deixar também minha rede social, Isso, particular no LinkedIn. Então, pode me procurar por kleber.astolfi. E vai ser um prazer aí receber o seu contato e a gente ver como a gente pode ajudá-los aí nessa jornada.
Não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e até o próximo episódio do Pod Trade. Valeu, gurizada!